Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje. E no vídeo de hoje, eu quero fazer antes de eu entrar na reflexão em si, eu quero falar para vocês que toda segunda-feira ou terça, aí depende, né, das atividades que eu tenho, mas eu faço as gravações para o Ponto de Vista, que é o meu outro canal, né, o meu primeiro canal aqui no YouTube, onde eu leio as histórias, os e-mails. E aí, seja então na segunda ou na terça, em que lá em casa, né, dentro de casa, eu vou fazer a gravação de 6 vídeos, de segunda até sábado. Eu vou ler 6 histórias. É aquele momento em que eu mergulho em 6 histórias, 6 vidas, 6 situações. E olha, por mais que os conflitos se assemelhem, por mais que o pano de fundo seja uma traição, um término, uma decepção, entre tantas outras situações, cada história é absolutamente única. Cada história é absolutamente única. Assim como eu, enquanto professor, por exemplo, cada vez que eu entro na sala de aula, ano após ano, por mais que seja o mesmo texto, o mesmo conteúdo, a aula é outra. A configuração é outra. A turma é outra. Então, quer dizer, as pessoas que estão envolvidas ali são outras e eu também já não sou mais o mesmo do ano anterior. Assim como eu já não sou mais o mesmo, eu dei aula de manhã e aí eu vou dar a mesma aula à noite. Mas o André da noite já passou por tantas outras situações e a configuração daquela sala também já é outra, que aquela aula da noite eu posso sair e falar assim, cara, puta merda, que aula gostosa, diferente daquela aula da manhã, por exemplo, ou o inverso. Porque cada situação é única, cada pessoa é única, cada contexto na nossa vida se desenrola e se configura de uma maneira diferente. André, por que você está dizendo tudo isso? Porque agora chega então onde eu gostaria de chegar. Não se esqueça de que você é único e que, portanto, é chamado a originalidade do seu eu, sempre. André, e o que é a originalidade do meu próprio eu? É você não se perder em meio a tantas tentativas de padronização e universalização de critérios sobre beleza, felicidade, realização, entre tantos outros. São critérios, sabe, que as pessoas colocam como se eles fossem, então, universais. Um padrão de beleza universal, um padrão estético que nos é imposto, um padrão de felicidade, um padrão de realização, um padrão de sucesso. E com isso, a gente acredita um padrão de relacionamento, né? O padrão estipulado por Hollywood, por exemplo, do que é uma atitude amorosa. E aí você acaba se perdendo em meio a tantos padrões e você não percebe a originalidade do seu próprio eu, a estrutura do seu próprio ser, a sua própria estrutura de agir e também acaba perdendo as características únicas daquela situação que está se desenrolando no seu viver a partir daquele seu contexto e a partir das características suas e da outra pessoa com quem você se relaciona, por exemplo. Então a gente se perde em meio a tanta padronização, universalização das coisas, e aí a gente não consegue olhar a particularidade da nossa vida, desenrolando-se na existência do nosso viver. Você é você e ponto final. E só para amarrar, eu faço uma reflexão para você entender o que é isso. Por vezes, a gente sempre tende a achar como que alguém pode se sujeitar a determinadas coisas. Por exemplo, eu não vou me lembrar agora em qual cultura, mas existe uma cultura
das mulheres que são conhecidas como mulheres girafas, que elas vão colocando argolas aqui para o pescoço ficar esticado. Então são conhecidas como mulheres girafas. Você, mulher que está me assistindo agora, você, homem que está me assistindo agora, você poderia imaginar, por exemplo, a mulher poderia estar imaginando assim: que ridículo, pra que isso? Onde já se viu? O homem, por sua vez, poderia estar pensando: você acha que eu ia achar, graça, ia achar beleza, ia sentir tesão numa mulher cheia de argolas, pescoçuda daquele jeito? Pois é. Aí é que tá. A gente acaba julgando o critério do outro, a cultura do outro a partir de nós mesmos. E aí a gente considera que aquilo é ridículo. Assim como as geishas, elas tinham como padrão de beleza o quanto menor fosse o pé. Então, as geishas sofriam horrores porque elas tinham que ir cada vez mais fazendo com que o pé ficasse dentro daquela forma, daquele tamanquinho, que era cada vez menor. Então elas sofriam horrores, os pés ficavam destruídos para ficar dentro daquele tamanquinho. Só estou te dando esses dois exemplos porque o homem pode achar: e você acha que eu acharia bonita uma mulher com um pezinho? Oh, pelo amor de Deus. A mulher, por sua vez: você tá louco? Você acha que eu seguiria isso aí? Pois é, só que aí a gente segue outros padrões dentro da nossa própria cultura. Busto, cintura, bumbum, entendeu? Seja homem ou seja mulher. O homem, para ser gostoso, tem que ser aquele com a barriguinha sarada, os gominhos. A mulher tem que ter não sei quanto de quadril, não sei quanto de cintura, não sei quanto de peito, não sei quanto de bumbum e assim por diante. Então, quer dizer, a gente julga o outro como ridículo por querer se enquadrar dentro daquele padrão e a gente não percebe que a gente está se enquadrando dentro de outros padrões que nos são impostos. E às vezes, o que acontece? Veja bem, eu não estou dizendo que você não tenha que olhar para a sua própria realidade, ou gostar-se, ou se você não está contente com alguma coisa, tem alguma coisa que você possa fazer. Eu não estou sendo radical, pelo amor de Deus. Eu só estou querendo dizer daquelas pessoas que se perdem em meio a tudo isso, esquecendo o que verdadeiramente importa e quem elas de fato são, para se transformar sempre no marionete do que a sociedade impõe, do que os outros desejam, de critérios estabelecidos. E aí a gente vai perdendo a originalidade do nosso próprio eu. E quando a gente perde a originalidade do nosso próprio eu, é muito provável que a gente também se perca de quem a gente é. E se perdendo de quem a gente é, a gente vai se afastando também do caminho de uma vida saudável e feliz. Ok? Gente, inscreva-se, aguardo aqui a sua inscrição no Café de Esperança. E claro, um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia.